eu te dou graça, Senhor, e graças Deus, Senhor, e Jesus. Aleluia, Pai, nós continuamos te adorando nessa noite, Senhor. Há um nome que sobre todo nome está. Há um nome que as trevas tremem ao ouvir Jesus. Jesus, Jesus. Há um nome que sobre todo nome está. Há um nome que as trevas tremem ao ouvir Jesus. Jesus, Jesus. Vamos declarar nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome é. Nome sobre todo nome é o teu nome, Senhor. Nome sobre todo nome é. Nome sobre todo nome é. Há um nome que sobre todo nome está. Há um nome que as trevas temem ao ouvir Jesus. Jesus, Jesus. Há um nome que sobre todo nome está. Há um nome que as trevas temem ao ouvir Jesus. Jesus, Jesus. Declare nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome é. 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 Declare o seu nome. O seu nome é santo. Aleluia. Teu nome é Jesus. Seu nome é digno. Outro igual a ti, Senhor. Seu nome é santo. Seu nome é digno. Seu nome é Deus. O seu nome é santo.
o seu nome é digno, o seu nome, Deus, o seu nome é santo, o seu nome é digno, o seu nome é santo, seu nome é digno, o seu nome é santo, seu nome é digno. Levante a tua voz, vamos declarar: Jesus, 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 Nós te adoramos, te engrandecemos, te bendizemos nessa noite. Te agradecemos, Senhor, por esse mês que está transcorrendo. Te agradecemos por esse semestre que começou. Nós queremos declarar, Senhor, que Tu és um Deus que mantém o Teu povo firme no Teu propósito e na Tua vontade. E nós declaramos a Tua bênção sobre a Tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá um forte aplauso ao Senhor, Ele está aqui nesta noite. Amém. Podemos sentar, depois voltamos, amém? Aleluia. Deus está conosco. Abra a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 1, vamos ler o verso 8 e o 9. Estamos aí com esta atividade maravilhosa na quinta, na sexta e no sábado. E queremos convidar a igreja e os jovens e toda a igreja. Vamos ter 3 dias de oração, e quem quiser jejuar também, quarta, quinta e sexta, das 7 às 8 da manhã, toda quinta já temos. Vamos estar aqui então quarta, quinta e sexta em oração, das 7 às 8 da manhã, e quem quiser estar em jejum também, amém? Eu vou estar aqui todas essas manhãs com o pastor Pedro orando, né? E você é mais do que bem-vindo. Vamos estar buscando a presença do Senhor. Digam todos: Ele nos manterá firmes até o fim. É o que diz o texto bíblico, amém? O qual também vos confirmará até o fim. Diga outra vez: Deus vai me manter firme até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. E o verso 9 diz: fiel é Deus. Diga a pessoa do outro lado: fiel é Deus. Amém? Fiel no quê? Fiel nas suas promessas, fiel naquilo que Ele começou, e Ele vai terminar em nossas vidas. Ele nos chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Diga a pessoa que está ao teu lado: nesse semestre que iniciamos, Deus vai te levar firme até o fim dele, e Ele vai te abençoar poderosamente. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos à carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Vamos meditar nesta carta muito importante, tão significativa, né? No capítulo 5, no verso 20. Um texto tão citado por nós, né? Que nós queremos hoje à noite entrar nesse assunto da graça. Aleluia. Da graça também a questão do pecado. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa.
Mas aonde abundou o pecado, digam todos isso, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quero nesta noite, junto contigo, dar início nesse tema tão importante que é a questão do que é o pecado, como nós fomos libertos disso e qual é a importância da graça de Deus e da função do Espírito Santo neste processo, onde Deus nos tirou das trevas para a luz e onde Ele quer nos fazer totalmente semelhantes a Ele. Esse é o propósito dele, sermos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. É interessante que esta frase, né, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, ela não está solta. Ela está dentro de um livro, de uma carta, onde o apóstolo fala da nossa, primeira coisa, da nossa justificação pela fé, né? Ele começa mostrando a importância disso no capítulo 5, no início, no verso 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz para com Deus. Então, é preciso nós confessarmos os nossos pecados e recebermos a justificação, o perdão dos nossos pecados. Aí ele vai falando sobre esse assunto muito importante e ele entra nessa questão, né, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nós temos que entender que isso aqui não é uma porta para pecar. Não é. Nós vamos ver isso mais na frente. Para entendermos cada vez mais o que o apóstolo quer nos dizer com esse texto, vamos ter em mente algumas coisas importantes. Primeiro, todos são pecadores. Não há nenhum justo, nenhum sequer. O verso 12 diz, do mesmo capítulo 5: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. É interessante que dentro desse ensino dele sobre sermos livres, libertos do pecado, e recebemos a graça, o perdão e a justificação, ele traz essa relação do que aconteceu com Adão e que pode nos acontecer agora com o segundo Adão, que é Cristo. Mas o que o apóstolo está salientando aqui é que ninguém pode dizer que não é pecador. Porque a Bíblia diz, por um só homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado veio a morte, logo a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, aqui fala também, não somente que entrou o pecado, mas entrou a morte. E isso é um fato que ninguém pode negar, né? Todos nós vamos passar pela morte. Interessante, né? A morte é uma coisa que segue toda a humanidade, desde o início dela até o fim. Porém, tem uma resposta, tem uma solução para isso. Tem a vida eterna em Cristo Jesus. E é interessante, outro aspecto importante aqui, agora o verso 13. Porque até o regime da lei, havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Presta atenção nisso. Mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Olha que interessante. Antes da lei ter sido dada no Sinai, né, a Moisés, no Monte Sinai, para aquele povo, já havia, ou o povo já vivia na prática do pecado. Nós vemos isso, né? Adão desobedeceu, depois seus filhos desobedeceram, uma geração toda desobedeceu, Deus teve que trazer o dilúvio.
né? Depois nós vemos a desobediência do povo no deserto. Então, o pecado, não é que o pecado começou quando surgiu a lei, não. O pecado não é o que traz, a lei não é o que traz o pecado. A lei simplesmente mostra o nosso pecado, que já havia, que já existia. Verso 15: todavia não é assim o dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Verso 17: se pela ofensa de um e por meio de um só entrou a morte, que foi Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Em Adão qualquer homem é condenado, mas em Cristo nós somos substituídos e cremos nele e recebemos o perdão dos nossos pecados. Nenhum homem desde a criação conseguiria salvar a si mesmo, libertar-se dos seus próprios pecados. Eu não sei, em algum momento desse culto foi citado a palavra culpa. Eu não lembro quem citou, se foi no início, se foi no louvor, mas foi citado a palavra culpa. Nenhum homem consegue por si mesmo se libertar da culpa. Só Jesus Cristo, através daquela obra maravilhosa, consegue nos libertar da culpa. Você já parou para pensar que a culpa é o ladrão das bênçãos que Deus quer realizar nas nossas vidas? Mas por meio de Jesus Cristo, diz aqui esse texto, por meio de Jesus, né? Agora por meio de Cristo vem a justiça, vem a graça, e todo aquele que crê em Jesus, ele é justificado. Verso 19: porque pela desobediência de um só, né, homem, muitos se tornaram pecadores. Aleluia. Assim também, glória a Deus, pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. É dentro desse contexto que entra esta verdade, aonde abundou a graça, superabundou. Aonde abundou o pecado, perdão, superabundou a graça de Deus na minha vida e na tua vida. Então, como falamos antes no início, então isso me dá direito de eu pecar? Já que a graça é maior do que o pecado, então eu posso errar? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Aonde abundou o pecado, né? É interessante. Tem duas palavras fortes aqui. Superabundou. Em outras palavras, onde tem pecado, aumenta ainda mais a graça de Deus para que o homem não continue no pecado. Por isso que o ensino da graça na vida da igreja é uma coisa fundamental. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus deu seu único filho para morrer por nós naquela cruz. Não é porque nós merecíamos e éramos bons, não, é porque nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. E a condenação do pecado era a morte física e a morte eterna. Morte significa ausência de vida, morte significa ausência da presença de Deus. Mas Deus, sendo rico em amor e em misericórdia, por causa do seu grande amor, aonde abundou o pecado, Ele traz a solução superabundante de salvação e de libertação por meio de Jesus.
volto de novo no tema. Tem muita gente que acha que viver na graça de Deus é ter a possibilidade de fazer o que quer e correr para o trono do Senhor e receber totalmente o perdão de novo. Não distorça. Não confunda e não tente interpretar as Escrituras, nem você nem eu, conforme a nossa tendência de erro. Não. A frase está querendo dizer aqui, o apóstolo, ele é muito claro quando ele diz: como permaneceremos? O que diz o verso 6? Capítulo 6, verso 1 na continuidade. Que diremos, pois? Já que a graça é mais abundante do pecado, vamos continuar pecando? O que ele diz? Não. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Qual é a resposta dele? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós que para ele morremos. Que interessante. Salvação significa vitória sobre o nosso pecado. Agora, o que é isso? Como que isso pode ser uma realidade na minha vida? O homem em Adão, ele é dominado pelo pecado. Digam todos, dominado. Aquele que pratica o pecado, diz as Escrituras, ele é escravo. O que é um escravo? Escravo é alguém que é dominado pelo seu senhor. Ele pensa, ele sente, ele imagina, ele tem vontade, mas ele não consegue executar o que ele quer. Ele é escravo. E o ensino bíblico, quando fala da herança que herdamos de Adão, está dizendo que um homem sem a obra da cruz, por causa da queda da humanidade por meio do pecado de Adão e da desobediência, o pecado corrompeu a natureza humana de tal forma que nós deixamos e perdemos a imagem do Deus invisível e nos tornamos escravos do pecado, dominados. Tem dentro do ser humano uma inclinação para o mal automática. O homem não consegue amar a Deus. O homem não consegue obedecer a Deus. O homem não consegue viver uma vida que Deus quer. Mas, ao contrário, ele só quer cometer erros. Mas Deus não deixou esse problema sem solução. Deus encarou o pecado. Deus trouxe um plano de redenção. Ainda, que o homem fosse pecador, na obra da cruz, pelos méritos do único Filho, chamado Jesus, Cristo o homem, que não tinha pecado, mas Deus o fez pecado por nós, naquela obra perfeita. Todo aquele que crê nesta obra, todo aquele que crê na cruz, na pessoa e na obra de Jesus, é apto, pela sua união com Cristo, para vencer o pecado e não ser mais dominado pelo pecado. E aqui tem 3 aspectos importantes sobre a vitória sobre o pecado, que é muito importante nós sabermos nas nossas vidas. Digam todos, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Alguns pensam que com a conversão o pecado está totalmente resolvido.
instantaneamente. Ele vence o pecado e não vai ser mais tentado. Não é verdade isso. Vamos lá. O problema é que não compreende o verdadeiro ensino bíblico. A Bíblia, quando fala da vitória sobre o pecado, ela fala de 3 aspectos. 3 etapas diferentes. Primeira, me converti. Entreguei minha vida para Jesus. Quem já entregou sua vida para Jesus? Muito bem. O que acontece naquele momento, quando eu entrego a minha vida para Jesus? Sou liberto da culpa do pecado. Olho para o meu passado e vejo. Ele apagou. Se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar. É como se enchêssemos um telão desse grandalhão aqui, com todos os nossos pecados. Tal dia, 1992, 1990, e aí vai, parababá, sozinho ou acompanhado, aconteceu isso, aquilo. Deus sabe tudo. Mas no dia em que eu me converto, a Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo, da maldade. E a Bíblia diz que aquilo que nos conduz ao arrependimento é a tristeza, segundo Deus, operada em mim e em ti pelo Espírito dele. É a mesma coisa que aconteceu com Davi. Ele reconheceu seu pecado. Enquanto ele cobriu, ele definhou. Mas teve um momento em que o Espírito Santo tocou a vida dele. Teve um momento que o Espírito tocou a minha vida, a tua vida. Nós éramos grandes pecadores. Estávamos na prática do pecado. Éramos dominados pelo pecado. Deus pega toda aquela monteira de imundícia de pecados que nos dominava e, aleluia, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Digam todos, eu declaro nesta noite, que quando eu aceitei Jesus Cristo, Ele me libertou da culpa do pecado. Então diga, agora pois, pela fé eu declaro, Romanos 8:1, nenhuma condenação, diga isso, nenhuma culpa há, aí está, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Quantos se sentem perdoados aqui por Jesus? Então, o que acontece? O diabo vai lembrar do meu passado. O diabo vai lembrar do teu passado. Aí você tem que dizer para ele, eu sou um pecador, mas sou um pecador lavado no sangue de Jesus. Sai com as tuas mentiras. Como disse aquele pregador há muitos anos atrás, eu tinha uns 13, 14, 15 anos, eu nunca vou me esquecer, João Carlos Ortiz, lá num retiro, num sítio, debaixo de umas árvores, ele pregando, em portunhol ele disse, o diabo tem o xerox dos nossos pecados. Ele sabe toda a nossa vida. E ele vem e nos apresenta o xerox. E a gente naquele momento vai dizer, é do Paraguai, é falso. Não. É falso. A cópia verdadeira está lavada pelo sangue de Jesus Cristo. E eu não te devo mais nada. Eu fui livre, perdoado de todos os meus pecados. E eu estou livre da culpa. E agora eu te resisto e digo para ti, fora. Amém, irmãos? Aonde abundou o pecado? Superabundou a graça de Deus. De que forma? Trazendo perdão e libertação da culpa. Então, quando eu entrego a minha vida para Jesus, significa que Ele me perdoou através da obra de Jesus Cristo. Foi um ato que o próprio Deus criou, a morte e a ressurreição de Jesus. E naquele momento Ele resolveu o problema da culpa do pecado. Ele pagou. Por isso que a Bíblia fala que o preço que foi pago não é ouro nem prata, mas foi o sangue de Jesus. O preço
da minha dívida, da tua dívida. Aleluia. Então digam todos: sou justificado, fui salvo, entrei na família de Deus. Aleluia. Agora eu sou filho de Deus. O próprio Espírito testifica no meu espírito que eu sou filho, não sou mais bastardo. Todos quantos o receberam, diz o Evangelho de João lá no início, todos quantos creem e recebem Jesus e a sua obra na cruz pela fé, são filhos de Deus. Então diga: sou filho de Deus. Meu pai é Deus, meu irmão mais velho é Jesus Cristo, e o Espírito Santo habita em mim. Aleluia. Quer mais que isso? Amém, irmãos? Então digam todos: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Muito bem. Essa é a primeira parte do que é ser liberto do pecado. A segunda é que depois de justificado, nós ficamos livres do poder do pecado. Ele já não tem mais domínio sobre nós. Está tudo aqui nesse livro, você vai ver. E aqui entra a questão do batismo. Por isso que o batismo não é uma coisa que se espera 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos para se batizar. Não. Nós morremos para o pecado, porque o batismo não é um banho, gente. O batismo não é entrar numa piscina de uma igreja com uma roupa branca. Não, batismo é uma coisa muito mais que isso. Batismo significa que quando eu desço as águas, eu morro com Cristo. E quando eu saio das águas, eu ressuscito. Quando eu morro, o poder do pecado perde o domínio sobre nós. A noite não me pega mais, a bebida não me pega mais, a sensualidade não me pega mais, a impureza não me pega mais. Vou ser tentado por isso, mas não sou mais dominado por isso. Glória a Deus. Mas bota a glória a Deus, irmão. Amém, queridos? Então, o segundo aspecto é que agora eu sou justificado, sou livre do poder do pecado, e agora com o auxílio do Espírito Santo, eu consigo vencer o pecado na minha vida. Isso é aquilo que toda a doutrina evangélica, toda a doutrina cristã chama de o processo da santificação. Por último, um dia, a questão do pecado vai ser totalmente resolvida. Mas já foi, hein? O perdão, ser livre da culpa do pecado e ser livre do domínio do pecado e ter agora a presença do Espírito Santo na nossa vida para nos dar vitória sobre o pecado, é muito sério. Mas, quantos estão aguardando a volta de Cristo? Ah, meu querido, eu tenho uma coisa legal para dizer para você e para mim. Naquele dia, vai chegar um momento em que eu e você vamos ser completamente libertos da presença do pecado de qualquer forma em nossas vidas. Quando o Cristo voltar, nós vamos, quem tiver morto vai ressuscitar dentre os mortos, quem tiver vivo vai subir, e aí nós vamos receber um corpo glorificado. O que quer dizer isso? Um corpo totalmente semelhante ao de Cristo Jesus, aonde o pecado não vai ter mais nenhuma influência sobre nós. Aleluia. E naquele dia nós vamos cantar com Juliano no som: já valeu a pena. Quantos creem que ele vai estar lá cantando junto conosco? Amém? Aí ele não vai cantar vai valer a pena, nós vamos cantar já valeu a pena. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pastor, só quer dizer então que o crente não peca mais? Não, não é isso que eu estou dizendo. Todo seguidor de Cristo Jesus pode pecar, mas não pode mais ser dominado pelo pecado. E a Bíblia tem uma outra expressão sobre a questão do domínio do pecado. Nós não vivemos mais na prática deliberada do pecado. Não vive mais na prática deliberada do pecado. Fomos libertos da culpa do poder
da culpa e do poder do pecado. Ele está ainda nos incomodando, tá? Mas nós fomos libertos pelo poder de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Agora, como que nós podemos no nosso dia a dia, o que nós podemos fazer no nosso dia a dia para vencer o pecado? Aí entra a questão prática do nosso viver diário cristão. Primeira coisa, nós só podemos vencer o pecado com a força do Espírito Santo. E a força do Espírito Santo, ela vem pela palavra de Deus operando na minha vida e na tua vida. Como poderá o homem guardar puro o seu coração e vencer o pecado? Diz o Salmo 119, guardando a palavra de Deus no seu coração. Então, a palavra de Deus, ela é poderosa para operar na minha vida diariamente, me mostrar a riqueza que é Cristo e apagar o brilho do pecado do mundo, de tudo que não é de Deus. A palavra de Deus, ela tem poder para aquecer o meu coração para aquilo que é de Deus e fazer ele morrer para aquilo que não é de Deus. Quando Paulo estava ensinando o seu filho Timóteo na fé, ele diz uma coisa: não te aparte da palavra de Deus, porque ela é capaz para tornar todo homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E o que é se tornar perfeito? É deixar a palavra de Deus nos ensinar dia após dia. É deixar a palavra de Deus, como diz o texto bíblico, nos repreender, nos corrigir, nos educar. Em outras palavras, a palavra de Deus, quando ela é lida, amada, estudada, o Espírito Santo opera na minha vida e na tua vida, e ele está presente todo dia e me revela a vida de Deus que tem na palavra. E assim eu sou mudado, transformado. Em outras palavras, Deus me ensina o caminho. Se eu saio do caminho, ele me repreende e me ensina como voltar para esse caminho. E se porventura eu estou no caminho desanimado, ele me corrige como eu devo continuar nesse caminho. E me educa, me transforma. E aqui é uma coisa importante. Quem tem filhos, levanta a mão bem alto. Educação é do primeiro dia até o último dia. Deus quer que tenhamos um coração aberto para sermos educados, ensinados, repreendidos, corrigidos. Digam todos: ajuda-me, Deus, a acolher com mansidão a tua palavra na minha vida, que vai ser uma prática diária para vencer o pecado. E tendo uma vida de oração. Uma vida de oração. A Bíblia nos exorta que nós estamos numa batalha espiritual diariamente contra o pecado. O pecado jaz à porta, todo dia. E nós devemos orar, todo dia. Vencemos o pecado tendo um coração aberto para com Deus. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer o seguinte: nós não podemos ter um coração duro, um coração fechado. Se tem pecado, tem que confessar. Pecado não é que nem fazer uma faxina mal feita. Limpar uma plataforma dessa aqui, não é isso que acontece aqui. Isso é bem limpo, até vou levantar para vocês verem que não tem sujeira aqui, tá? Mas o que é ter uma comunhão com Deus e não estar com o coração aberto para Deus? É errar e dizer: vou botar debaixo do tapete.
Ninguém vai ver. Quem já teve uma feridinha aqui? Que criou uma casquinha? E tu foi lá e mexeu na casquinha. Quanto mais tu mexe, mais tu dói. Mais dói. Pecado não confessado é como uma ferida. A gente pensa que vai curar, mas não é confessado. O inimigo vem sempre lá e machuca, machuca, machuca. Pastor, não deixa eu falar no microfone, tem gente lá atrás que não escuta. Um dia eu tirei o microfone e as pessoas vieram me falar. Agora não posso tirar esse microfone daqui. Diga, ter comunhão com Deus é reconhecer no meu dia a dia que Deus é fiel e justo para perdoar e purificar qualquer injustiça daquele que busca, daquele que confessa, daquele que reconhece. É impossível vencer o pecado sem confissão de pecados. E a última coisa é: nós precisamos estar na comunhão com os irmãos. Na luta contra o pecado podemos contar com irmãos de fé. Quem tem irmãos de fé aqui? Aleluia. Oh, coisa boa. A igreja não é um corpo estranho. A igreja tem que ser teu lugar de convivência. Se você está gostando mais de andar com as pessoas que não têm Jesus, tem alguma coisa errada. O que diz o Salmo 1? Bem-aventurado o homem, feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios. Quem anda te aconselhando? Se você tem problema no casamento, quem te aconselha? Os colegas de trabalho? Os colegas da turma? Ah, ele te aprontou? Vai para a noite também, então. Devolve o troco, não fica aí sofrendo. Não é assim? Não estou fazendo um teatro, isso é uma realidade. Se temos problema na nossa vida, temos que buscar na comunhão com os irmãos a resposta e a solução. Amém, irmãos? Eu creio que Deus tem palavra dele através de alguém para mim. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Não ande no conselho dos ímpios. Onde tu anda te detendo? Na comunhão com os santos, ou tu anda te detendo no caminho dos pecadores? Aonde tu anda te assentando? Na roda dos escarnecedores ou na roda dos adoradores? Dos que temem ao Senhor? É interessante o conselho que Paulo deu a Timóteo. Anda com aqueles que têm bom testemunho, que amam a verdade, que amam a pureza, que amam a santidade. É impossível vencer o pecado sem estar na comunhão com os irmãos. Estar na comunhão com os irmãos significa que eu reconheço que eu não sou totalmente o corpo de Cristo, eu sou parte do corpo de Cristo, e assim como esse dedo precisa dessa parte do corpo, e a mão precisa do braço, e o braço precisa do corpo, eu preciso da ajuda do meu irmão. Eu preciso da vida no corpo, eu preciso estar comprometido, eu preciso estar envolvido. Aleluia. Romanos capítulo 15, verso 14. Quantos estão aqui nesta noite? Digam amém. Aleluia. Romanos capítulo 15, verso 14. Digam todos, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia. Romanos 15, verso 14. O apóstolo estava encerrando esta carta, né?
Nunca esqueçam, a carta era para uma igreja, era para a liderança da igreja, e era para os irmãos, e era para a vida diária da igreja. E ele diz assim: estou certo, meus irmãos, eu mesmo, a respeito de vocês, de que vocês estão possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, apto para vos admoestardes uns aos outros, apto para ajudar uns aos outros. Amém, irmãos? Então, cremos, como já falamos, Cristo, quando eu me converto, me liberta da culpa do pecado. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eu mesmo esqueço do passado de vocês, diz a palavra de Deus. Aleluia. Agora, no meu dia a dia, eu sinto que eu estou liberto do domínio do pecado, não vivo mais na prática do pecado. Aquilo que me dominava não me domina mais. Amém, irmãos? E um dia Cristo vai voltar, e eu vou estar totalmente livre da presença do pecado, vou ter um corpo glorificado. Mas enquanto estou aqui, eu tenho que aprender essa prática diária, de depender do Espírito Santo, da palavra, oração, comunhão com Deus, um coração aberto para confessar e ter companheirismo, amizade com pessoas na fé, porque esta é a vontade de Deus para conosco. Então, quando a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, nós não podemos usar isso como uma desculpa para uma vida de iniquidade. Não. Como permaneceremos no pecado se para ele morremos? Nós temos que nos sentir que nós somos perdoados e justificados. Amém, irmãos? Não esqueça. Qual é o resultado da graça de Deus em nossa vida? A libertação do pecado. Nunca esqueça. O resultado prático da superabundante graça de Deus na minha vida e na tua vida é que eu fui liberto do pecado. Então, eu não posso mais viver na prática do pecado. E o que diz o verso 22 de Romanos 6? Estamos encerrando, tá? Pode tocar teclado. Lá no céu vai ter um piano de caudas. Estamos profetizando. Agora, porém, digam todos, agora quando? Já aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Claro, hoje aqui, já aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Já fui liberto da culpa, sou filho de Deus, fui justificado, fui perdoado, fui redimido, fui comprado, trazido de volta das trevas para a luz. E agora não estou mais debaixo do domínio do pecado, libertados do pecado, é isso que está dizendo, transformados em servos de Deus. Aleluia. Tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Que vida eterna é esta? Vida eterna é que conheça o Filho, que conheça Jesus Cristo. É aqui, ele disse, vos dou vida em abundância aqui, mas a vida eterna também é que ele vai voltar. E nós vamos ser totalmente dele. Quantos estão aguardando a volta de Cristo aqui? Aleluia, a vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Vamos cantar a música do Vini, Quando Olho para a Cruz. Pode ouvir toda a banda. Eu não sei se vocês sabem, mas algumas grandes músicas que esses jovens têm cantado aqui, Deus tem dado a eles. Louvamos a Deus por isso, amém? Vamos ficar em pé e cantar. Quando olho, eu não sei o tom esse. Me constranjo ao contemplar o seu amor. Que me liberta, o seu amor. Como pode um grande Deus
amar tão forte assim um pecador, um pecador. Quando olho para a cruz, me constranjo ao contemplar o seu amor, o seu amor. Como pode um grande Deus amar tão forte assim um pecador? Desde o início. Um pecador. Deixou a glória. Vamos cantar, isso é um resumo da pregação, essa música. Como um homem, ser tentado no meu lugar, no teu ser lugar. tentado por meus pecados, Foi afastado da presença de Deus o Pai. Quando cairão em seus ombros as impurezas da humanidade, senti o peso do meu fardo, falou ao Pai, está consumado. Quando olho para a cruz, me constranjo ao contemplar o seu amor, o seu amor. Como pode um grande Deus amar tão forte assim um pecador, um pecador? Quando olho para a cruz, me constranjo ao contemplar o seu amor. Como pode um grande Deus amar tão forte assim um pecador? Levanta tuas mãos e A morte ele venceu, a morte ele venceu, o véu se rasgou e hoje livre sou, e hoje livre sou. A morte ele venceu, o véu se rasgou e hoje livre sou, e hoje a morte ele venceu, o véu se rasgou e hoje livre sou, e hoje livre sou. A morte ele venceu, o véu se rasgou e hoje livre sou, e hoje livre sou. Quando olho para a cruz, me constranjo ao contemplar o seu amor, o seu amor. Como pode um grande Deus amar tão forte assim um pecador, um pecador? Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai. Então andemos todos nós agora em novidade de vida, uma vida de vitória sobre o pecado pela nossa união e fé em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Liberdade, liberdade.